E aí, pessoal, tudo bem? Diogo Brito aqui falando, diretor de produto da NTT Data. Hoje nós estamos aqui para mais um NTT Cast e vamos falar de um assunto que está abalando as estruturas e por isso nós trouxemos aqui três figurinhas carimbadas, o Claudenir Skauser, o Carlos Araújo e o Sérgio Oliveira, cada um aqui com a sua especialidade. O Carlos, palestrante, professor, autor do livro Importação Sem Segredos, do Zero ao Seu Armazém. Obrigado, Carlos. Por nada. O Claudenir, que é o diretor de divisão de Guepardo Global Trade. Obrigado. E o Sérgio, que é o vice-presidente de Guepardo e também conhecido, né, na boca miúda como o pai do Guepardo. Obrigado. Então vamos lá. Começando aqui o nosso bate-papo, Claudenir, conta para nós assim, um pouquinho. A do INPE, ela tem, né, sido um assunto bastante falado, questionado, gerado muito interesse, especulação. Conta para nós assim, explica, né, sobre a do INPE e só para todo mundo ficar na mesma página, assim, o que é a do INPE? Beleza, obrigado. Mais uma oportunidade de estar com vocês, gravando outro NTT Cast. Obrigado a todos aí também que nos acompanham. A do INPE, ela traz uma novidade muito grande no processo de modernização do controle aduaneiro brasileiro. Ela vem substituir a DI, que é a Declaração de Importação, e ela traz uma novidade gigantesca, um processo muito mais moderno, que promete muito mais agilidade, muito mais eficiência para todos os operadores que estão em contato com o comércio exterior. Também, por outra mão, traz uma série de novos desafios na fase de adaptação para esse novo controle. Junto com a do INPE vem também o LPCO, que vem substituir a LI, e surge também o catálogo de produtos, que é uma entidade nova, onde o governo passa a ter uma estrutura mais sólida sobre o que são os produtos que são importados. Então, o que temos de DI hoje, ela vai ser meio que enxugada, uma parte vai para o catálogo de produtos, e a do INPE se torna muito mais resumida, objetiva e muito mais dinâmica. Então, a ideia desse projeto do Pulcomex, né, o Portal Único do Comércio Exterior, que é um subdivisão do NPI, com o novo processo de importação, que é um processo que já começou há quanto tempo, Carlos? 2014. 2014. Já tem um tempo que o governo tem falado desse tema, de remodernizar toda a estrutura tecnológica de procedimentos aduaneiros e que promete um ganho muito grande de tempo, de eficiência nos órgãos governamentais, automaticamente redução de custo dos importadores. Então, traz ali um arcabouço junto com a modernização de muitos ganhos. A gente ouve muitos nossos clientes falar da demora para fazer um processo de desembaraço aduaneiro, que a carga tem que chegar no porto para você conseguir registrar hoje a DI, para depois o governo analisar aquilo e liberar a carga. Com a do INPE, você vai poder fazer o informe dos dados da importação muito antes da carga chegar, ao ponto que a ideia é ela chegar e já ir para o carregamento, se tiver tudo liberado, já retira a carga. Muitos ganhos também no sentido de, por exemplo, você está trazendo 5 containers no embarque marítimo, por exemplo, e digamos que tem um produto em um container que não tá, que o fisco tem dúvida e ele quer analisar aquilo melhor. Hoje, no modelo da DI, todo o seu embarque fica preso para aquilo ser resolvido. Com a do INPE, você vai poder retirar o produto, os produtos incontroversos, e fica só aquele parado ali para ser discutido. Então, torna o processo mais moderno, mais lógico, né? Mais dinâmico. E uma infinidade de ganhos que a gente vai trabalhar também aqui nesse episódio da NTT Cast no decorrer do dia. Bacana. Carlos, e o que você acha, assim, as palestras, a consultoria que você tem prestado, conversa mesmo com as empresas. O pessoal, eles estão com a esperança de que a do INPE seja postergada a data, a implementação dela. Como que está assim, o cenário no mercado? O pessoal está com essa esperança ou não? Pois a gente fala do INPE desde 2018. E nós tivemos mudanças de governo mesmo, tivemos pandemia e o cronograma se manteve. Março de 2024, num evento em que teve o gerente de comércio, o gerente do Portal Único da Receita, num evento em Santa Catarina, ele falou: outubro
começa o desligamento faseado. Que é isso? Nós vamos apresentar um cronograma e isso vai ser desligado. Tudo que eles prometeram foi cumprido. Tudo que eles disseram vai entrar, inclusive em versões da própria ferramenta, foi cumprido. Então, se tem alguém que está esperando essa postergação, como acontece em outras ferramentas que o governo implantou, não no comércio exterior que eu me lembro, mas em outras áreas tributárias, isso ia num dia, ia num mês, depois, isso a gente não está vendo acontecer. Até porque, diretamente a implantação da do INPE está ligada com a implantação da reforma tributária, porque tem tributos hoje, como o IPI, PIS, COFINS e o próprio ICMS, que não mais existirão na reforma tributária. Então, o que a gente recolhe hoje na DI, não mais vai recolher na do INPE, lá na frente, a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito, sim, que vai ter problemas, que muita coisa não vai ser automatizada naquilo que depende dos estados e dos órgãos anuentes. A Receita já se mostrou que está muito preparada para aquilo que ela apresentou e disse que apresentar vai ser feito. Então a gente pode ter aí atrasos no processo, mas isso não vai ser motivo para a Receita dizer, olha, vamos te dar mais tanto tempo para implementar isso. Quem ainda não implementou tem que começar a implementar. Entendi. Provavelmente, com certeza, né, como a reforma tributária ainda está, né, sobre análise, ainda vai ter mudanças. Com certeza essa primeira onda, depois ela vai ter alguma alteração, mas de qualquer forma os clientes eles vão ter que seguir. Tem que seguir. E o Claudenir falou assim, das vantagens. Tem coisas imperceptíveis hoje, quer dizer, perceptíveis, mas que não são discutidas, como a questão tributária. Empresas que são operador econômico autorizado, OEA, elas vão ter um canal de parametrização imediato. Quem não é OEA ainda vai ter um canal completo, que você vai ter Receita, órgão anuente, Ministério da Agricultura para embalagem de madeira, e no fim esse canal é revelado, como eles chamam, né? Ou liberado ou em conferência. Só que o que se caminha, inclusive tem um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional para os tributos serem recolhidos no mês seguinte, ou seja, postecipados. Isso é impossível de acontecer no Syscomex por conta da estrutura tecnológica que tem nessa ferramenta. Então, ou seja, mais um ganho que esta operação vai trazer. E hoje, quando você calcula e recolhe um tributo incorreto, você tem que passar por um processo de revisão e pedido de restituição que pode levar quase 1 ano. Isso vai ser automático com a nova ferramenta, por quê? Porque vai se reconhecer o crédito, o direito ao crédito, a partir do cancelamento da do INPE. Mas por que isso não existe hoje? Porque não tem tecnologia. A tecnologia está exclusiva para a do INPE. Então, fora as questões técnicas, você vai ter todo mundo num único portal, por isso portal único, ou então um conceito de janela única. Você ainda vai ter coisas que não existem hoje. Lá na frente, vai ser recolhido os tributos, está previsto ser recolhido os tributos depois que desembaraça. Hoje você recolhe no ato do registro. Isso tudo só é possível por causa da nova tecnologia. Então, eu só vejo o ganho no processo. Só que a gente está no meio da ponte, né? Exatamente. É difícil discutir isso. Sim. Acontecendo. Puxa, mas não era assim, vai atrasar. Olha, o Estado da Unidade da Federação X disse que não vai conseguir completar tudo isso. É uma etapa. E como você falou no meio da ponte, muita gente a gente escuta falando assim, nossa, para se adaptar é difícil, eles estão julgando ainda o resultado pelo processo que ainda está sendo construído de adaptação. Nem começou, né? Nem começou. Depois de tudo vencido e seguindo a linha que é a tendência deles entregarem tudo que está prometido, só tem pontos positivos. Para a sociedade principalmente, né? De maior segurança nas relações, maior segurança jurídica para o importador, maior segurança jurídica para o Estado em controles de questões do nosso dia a dia, segurança dos produtos que chegam para nós consumidores, enfim, o poder de controle pela tecnologia vai aumentar não só para os importadores benefícios, mas também para o Estado e para nós cidadãos, né? Eu escutei numa live oficial com gente do governo que muitos órgãos anuentes só pediam licença de importação para determinadas operações, não é porque aquele produto precisava ser licenciado por conta de um controle sanitário, comercial ou não. Era para aquele órgão anuente ter acesso às informações. Note, a gente está falando de um órgão federal que não tinha acesso a dados da declaração de importação, não era compartilhado com eles, não é compartilhado com eles.
Então, eles geravam uma obrigação administrativa simplesmente para ter acesso aos dados. Eram as licenças automáticas, eram as licenças que você não via sentido, como óculos de sol. Até 28 de dezembro de 2021, tinha-se licença de importação para óculos de sol. Você falou, por causa da lente? Não. É um controle administrativo que o órgão fazia. Com a do INPE, o que vai acontecer? A informação vai ser compartilhada numa única janela para todo mundo. Então, esse órgão percebeu que ele não precisa mais controlar essa informação. E ele vai tirar todos aqueles dados, levantar o que está sendo preciso, trabalhar novos componentes a partir da informação que é compartilhada. Isso não tem no Syscomex hoje, vai passar a ter na LPCO e na do INPE. Bacana. Terminei de dar o gole aqui. Sérgio, assim, pensando em tudo isso, né, que foi falado até aqui, como que o Guepardo Global Trade superou, né, para preparar, né, para os nossos clientes essa entrega e todas essas informações? E o que o pessoal, né, de desenvolvimento fez para deixar o desenvolvimento 100%? Eu acho que um dos principais desafios que a gente teve foi, assim, a própria, como o Carlos falou, né, não tem postergação do cronograma. Só que ao mesmo tempo você tem mudanças no layout, por exemplo, de integração, na tecnologia que está sendo usada ali. Então você vai tendo essas mudanças, mas a data final não muda. Então você tem que estar sempre se adequando para isso. E a gente já tem partes do sistema, como por exemplo o catálogo de produtos que já está no ar. Então isso já tem mudanças e isso tem que ser adaptado ao vivo. Tem uma questão assim, que toda vinda da do INPE, ela tem um objetivo de melhoria também na performance, né, do processo aduaneiro. Então, assim, tem um desafio também de como que, do ponto de vista de sistemas, né, a gente também, assim, traz esse ganho de produtividade, de eficiência para o usuário, do processo, né, como um todo. Tem muitas vantagens, assim, porque a gente teve um sistema, assim, que já nasceu, né, do ponto de vista do governo, assim, ele já nasceu num modelo de integração. Então, assim, já tem os web services, já está desenvolvido numa tecnologia de ponta, digamos assim, não é um sistema, por exemplo, que você tem que ir lá fazer robôs, fazer algum tipo de interação que não seria, digamos, o estado da arte, né? E tem esse desafio. Tem desafios ali do dia a dia, da parte, digamos, mais funcional, por exemplo, tem a central de pagamentos de impostos que tem lá dentro da do INPE, então a gente faz todo o cálculo dos tributos, tem que integrar com esse módulo. Foi bem desafiador, mas assim, a gente conseguiu identificar muitas dessas vantagens que no futuro vão ter. Assim, tem um trabalho grande a mais ali para os clientes fazerem, principalmente essa preparação, digamos, né, isso que a gente comentou no outro podcast sobre o catálogo de produtos, mas isso tem vantagens depois por causa do processo mais fluido, que é onde está o grande custo, por exemplo, de você ter, né, como o Cláudio falou, de você ter lá o teu container parado por causa de um produto, e agora você poder ir lá e agilizar aquilo. Imagine o ganho operacional, né, por você ter essa possibilidade, mas a estrutura tecnológica para suportar esse tipo de possibilidade, ela demanda um volume de informações um pouco maior. Mas a gente vai conseguir superar esse desafio. E você falou um negócio interessante. Muitos clientes perguntam para a gente, nosso produto, o Guepardo GTM, ele é composto por mais de 70 robôs. E hoje é um diferencial muito grande. Quanto maior o volume e a complexidade das operações dos nossos clientes, né, Sérgio? Esses robôs trazem um ganho de produtividade, um ganho de dados, de volume de dados para ele tomar a decisão, a velocidade que o dado, a informação chega para ele, fica surreal. E os clientes falam, tá, mas com a do INPE, a gente vai continuar tendo os robôs, faz sentido existir os robôs, essa é outra coisa que a gente ouve bastante. Não sei se o Carlos já ouviu esses tópicos aí, o pessoal discute bastante isso. Pegando o gancho do que o Sérgio falou, os robôs vão continuar existindo, só que hoje nós fazemos crawlers que navegam em algumas páginas e buscam o dado. Alguns já têm API. Agora a gente vai partir para um modelo onde a gente tem API para todos esses robôs, né, com essa repaginação da receita. E os robôs não só não vão deixar de existir, vão existir de forma muito mais poderosa e mais forte. Porque, veja,
a necessidade de acompanhar o desembaraço, ela existe com a DI e vai existir com a do INPE. A plataforma que o governo libera para os importadores visualizarem os dados, ela não é feita para você gerenciar a sua importação, é feita para o governo ter a informação que ele precisa. E não é amigável para você fazer manualmente. Então, essa ideia do software transmitir a do INPE, importar a do INPE gerada por um software de terceiro e dar visibilidade da gestão do que está acontecendo, alertar por e-mail, por SMS, o que quer que seja, vai continuar existindo normalmente. Porém, numa fase de mudança bem crítica, né, Sérgio? Que a nossa tecnologia vai ajudar bastante o nosso cliente se manter competitivo, manter o compliance dos processos aduaneiros. Eu acho que um desafio também é assim, esse período de transição com 2 sistemas funcionando em paralelo ao mesmo tempo, né? A DI antiga e a do INPE nova. Isso também é um desafio. E o que começar na DI vai ter que terminar na DI. Então, assim, a partir de 1º de janeiro de 2025, eu vou começar a fazer o entreposto aduaneiro. Só que o entreposto aduaneiro eu tenho a declaração de admissão e depois a declaração de nacionalização. Se você registrou a declaração de admissão em 2024, é no modelo Syscomex. Todas as suas nacionalizações vão ter que ser feitas no Syscomex. Se você registrou em 2025, já é na do INPE. A sua nacionalização vai ter que ser feita na do INPE. Esse controle para as empresas, e isso é um problema enorme para as empresas de tecnologia, porque você está mexendo em alguma coisa que daqui a 16, 17 meses vai embora, não vai existir mais, vai ser eliminado, acabou. E você, quando você fala em robô, o governo já deu sinais claros do que ele pensa. Não está previsto, isso foi dito de alto e bom som pela Receita Federal, lá num auditor fiscal, numa live, não está previsto extrato da DI, da do INPE. Não tem extrato da do INPE. Você não vai puxar o extrato. Essa conversa já vem sendo falada há muito tempo e disseram que não é prioridade, mas claramente é assim. Sim. Sua empresa de software vai fazer isso. Sua empresa de integração vai fazer isso. Não tem XML. Como é que eu vou emitir a nota fiscal? Sua própria ferramenta vai emitir isso. Então, o que a gente está vendo hoje é o governo entregou para você uma base, conecta, dá um modelo de conexão e cada um vai fazer o seu e vai sobreviver o que fizer melhor. Sim, E tem a mudança de paradigma em cima disso tudo, né? Porque as empresas precisam enxergar agora do INPE com uma mentalidade completamente diferente. A do INPE, quando o catálogo de produtos esgotou do que nós temos de DI, muita coisa, igual eu comentei. Então, você vai ter uma oportunidade de estender no tempo toda a sua organização e tem que se preparar para isso, né? Sim. É um desafio gigantesco. Exatamente. E assim, com relação a essa questão do catálogo de produtos, Carlos, o que você acrescentaria também, olhando todos esses desafios, né, que já falamos, assim, tem algum detalhe, alguma coisa que você acha que, por conta do catálogo de produtos, pode impactar também no do INPE? Olha, quando a gente fala em do INPE, a do INPE é a rainha da festa, assim, a gente só fala nela, mas ela está composta de 3 elementos. O primeiro deles é o catálogo de produtos, que está combinado com o cadastro de atributos. O cadastro de atributos ele é uma complexidade gigantesca dentro do catálogo. Então, assim, uma única coisa, o catálogo e o cadastro. Você está falando no CCT, que vai eliminar o que a gente conhece hoje como o Mantra já foi embora, o Mercante e o Syscarga, vai ser tudo numa única coisa. Já tem o CCT aéreo, o CCT marítimo, então a previsão é o 2º semestre de 2025, e aí o que a gente conhece hoje vai embora. E você vai ter o pagamento centralizado, que é um módulo que tem 2 itens, mas é de uma complexidade gigantesca, porque quando você integra a união é fácil, mas como é que você vai integrar as 27 unidades da federação? E, assim, a expectativa, e eles já baixaram a guarda com essa expectativa, é que o ICMS fosse calculado automaticamente. Das 27 unidades da federação, sei lá quantos 1000 produtos e alíquotas diferentes, e tirasse isso do importador, essa obrigação. A alíquota é 12, é 7, é 18, é 25, é 27, sabe? Tem redução de base de cálculo para essa, tem substituição tributária para aquela, essa loucura. Isso está tudo previsto, ou deveria estar dentro do pagamento centralizado. E a gente não está vendo uma evolução gigantesca. Então, esses 3 elementos juntos vai terminar na do INPE. Então, onde está a complexidade do processo? A gente já falou isso aqui em outros episódios, no catálogo. E o catálogo não é só tecnologia, é você estruturar e dizer,
Vamos sanear a minha descrição, porque o que a gente digita hoje não está preparado para o que vem à frente. Vamos pegar cada NCM, todos os atributos inerentes a essa, e a gente já falou, um simples cabo tem 11 atributos a serem implantados por cada cadastro. Aí você tem lá 2.000 itens, você multiplica isso por 11. E eu fazer esse saneamento, transmitir, porque eu vou usar rotineiramente para chegar na do INPE. Então, a complexidade volta, dá alguns passos atrás e está no catálogo. E o catálogo não precisa esperar 1º de outubro para começar a fazer. Entendi. E nesse caso, assim, dessa preparação, Cláudio, Cláudio, né? É o apelido do Claudemir. Como que, tecnologicamente, né? Assim, como que as empresas precisam passar, né, por um caminho para se preparar para a entrega do INPE e garantir o compliance, né, fiscal e dessas entregas? O que as empresas precisam passar tecnologicamente? Primeiro é o processo de escolher um software especializado que esteja adaptado aos 2 sistemas, igual o Sérgio comentou aqui agora há pouco. Que consiga entender a DI e a do INPE por um bom tempo. E não só por um bom tempo, nós temos todo o prazo prescricional aí legal de 5 anos, retroagindo as possibilidades de revisão aduaneira. É 5 anos, né, Carlos? 5 anos, a partir do desembaraço. Então, a partir do desembaraço, contado 5 anos, você tem um passado que vai ter que ler DI e LI, vai ter que entender esses 2 processos, talvez até um pouco mais do que os 5 anos. Tem processos que você pode ter admissão temporária, talvez que dure mais do que isso, como você comentou aqui, que se começar na DI tem que terminar na DI. Exato. Então, a Receita talvez até reveja essa limitação, mas enfim, tem uma tecnologia que entenda os 2 processos. O catálogo de produtos dentro do escopo tecnológico, sem tecnologia, é inviável, principalmente empresas que o Carlos citou aí, agora há pouco nos bastidores aqui, conversando com uma empresa que tinham 300 mil itens diferentes no catálogo de produtos. Sem tecnologia não faz. Acima de 100 itens já começa a se embolar. Exatamente. Eu vou fazer uma importação de, sei lá, um squeeze. Beleza, é uma importação, você faz, o seu despachante faz tudo para você. É um desafio, digamos, um importador principiante, ainda testando no mercado. Mas para aquele importador frequente, que é o perfil do nosso cliente na NTT, o catálogo de produtos é o top 1 ali do desafio. Até porque você precisa dele para fazer a do INPE, o LPCO, como já falamos em outros episódios aqui no NTT Cast. Então, escolher uma tecnologia especialista e entender o seu fluxo, uma tecnologia que se adapte ao seu fluxo. Tem várias soluções sendo ofertadas. Solução para criar catálogo, solução para monitorar a do INPE. Mas você chegar a se adaptar ao processo é um passo. Você tem que se manter nele. Você tem que mantê-lo atualizado, tanto o catálogo quanto o fluxo da do INPE. E não é só registrar do INPE, eu tenho que emitir uma nota de entrada, eu tenho que integrar isso tudo com o meu ERP, tem todo um ecossistema, tem o câmbio, tem o recolhimento de impostos que não são federais, como ele comentou agora, que é o caso do ICMS na importação, até mesmo o ICMS ST na saída. Eu tenho que ter esse entendimento todo sincronizado que eu tinha na DI agora também com a do INPE. Então o software tem que entender, a tecnologia tem que entender essa dobradinha dos 2 processos e lembrando da virada faseada da do INPE, igual o Carlos comentou. Então cada fase você pode ter uma necessidade de, durante uma fase, você vai estar muito mais na DI, menos na do INPE, e com o tempo você vai migrar suas operações 100% para a do INPE e a DI vai ficando no passado por um período até que isso entre num prazo prescricional. Então a tecnologia de ponta estruturada para isso é fundamental. E quando a gente fala em tecnologia, nós estamos no mercado há mais de 25 anos com a nossa solução do Guepardo GTM e com a linha Guepardo também. E o Sérgio, quando criou esse filho dele, teve quanto tempo? Uns 20? E eles têm cerca de 15 anos fazendo agora. O Texas, né? O do Texas, né? Uhum. Começou há uns 15 anos. E o GTM, mais de 25. A gente tem todo um know-how para sustentar essa operação do cliente. E não só isso. Relatórios. Eu tenho que ter um relatório de importação, eu tenho que conseguir nele ver do INPE e DI. Eu não posso ter 2 relatórios. Fechamento do custo da importação, tem que entender os 2 sistemas. Então, é uma complexidade muito grande. Muita startup, vou fazer uma startup que faça só do INPE. Então, você vai, por 5 anos, vai patinar no mercado. Porque mesmo a do INPE chegando, o cliente tem as DIs que ele tem que ainda ter alguma gestão sobre ela. Então, escolher a tecnologia que enxergue
ecossistema complexo que não é fácil, obviamente. Comércio exterior não é uma coisa simples. E eu acho que esse é o ponto central. Focando muito nesse momento, o catálogo de produtos é um tópico, como você falou, a rainha da festa é a do INPE, mas sem o catálogo não vai acontecer. Lembrando que temos um episódio do NTT Cash só sobre catálogo de produtos. Isso aí. E com relação aos impactos de paralisação, uma empresa ela pode, assim, paralisar as importações? Quais seriam os impactos? Assim, ela pode ficar sem importar por conta desses detalhes assim do INPE, do catálogo? Como que funcionaria esse isso? cronograma de implantação, que na verdade é o desligamento da ferramenta, ele não é facultativo. Ele não é facultativo. Então, a partir de 1º de outubro de 2024, se você tem uma operação marítima, se você tem uma operação sem anuência, e você vai fazer uma operação nesse período de admissão temporária, ou RECOF, ou REPETRO, você não tem Siscomex. Você só tem a do INPE. Para fazer a do INPE, você precisa ter o catálogo e o cadastro de todos os atributos. Então, se é uma operação, você cadastra na hora e está tudo bem. Mas essa não é uma realidade de empresas deste segmento. Então, eu não sei, sabe? Eu esqueci. Era para mim, eu recebo até hoje mensagens em redes sociais falando, vai começar dia 1º mesmo? Eu falo, depende da sua operação. Qual é a sua operação? Sim. Não, minha operação assim, não vai começar tal data, segundo o que está previsto. Não, eu tenho uma operação de administração, mas embarcou antes de outubro. Não importa, o que importa é o registro. Embarcou no modelo antigo, você vai começar no modelo atual. Isso tem um impacto sério financeiramente, porque é uma carga parada, você tem custos, você tem multas contratuais, você deixa de faturar. Então, isso tem que ser impensável para uma empresa média ou grande. Isso é impensável. Tem que já estar sendo feito. Mas os impactos também que eu vejo nessa linha que você falou, Carlos, tá muito ligado a você começar despreparado, você achar que vai ser uma DI, a sua carga chega, você descobre que é uma do INPE, seu software não está preparado, seu time não está preparado, que não é só o software, seu time tem que saber o que fazer com essa informação, seu RP tem que estar parametrizado para dar entrada nesse dado, né? A sua gestão cambial, variação cambial, tudo lia da DI vai passar a ler alguns marcos a partir da do INPE. Você literalmente, você é obrigatório fazer do INPE, se você não está preparado, sua carga vai ficar lá parada esperando você fazer a do INPE. Sim. E enquanto você não resolver isso, você não vai desembaraçar sua carga. Vou fazer à mão, beleza, 1, 2, 3, mas o problema vai estar ali na sua porta, talvez no seu porto, né? Por exemplo, para você resolver. É verdade. Por exemplo, você pode fazer a do INPE, o catálogo à mão, a do INPE à mão, mas e a nota? Que não vai ter XML. Como é que você vai emitir? E você não tira a carga do porto sem nota. Então, é uma sequência. É impensável isso. É impensável. Interessante, hein? Toda essa parte que você falou do cálculo de tributos também, né? Porque hoje já não é mais interesse do Estado também fornecer essas informações de determinação de impostos a nível estadual. Porque, inclusive, com a reforma tributária estando aí na porta para os próximos anos, né, e até hoje eles não entregaram isso. Então, assim, sem sistema realmente é muito difícil você conseguir. É impossível. E assim, falando do sistema, né, Sérgio? Como que, né, pode ser um facilitador, né, para simplificar o compliance, diminuir, né, o impacto nas equipes fiscais, seguindo nessa linha mesmo que você comentou? Eu acho que assim, a gente tem alguma funcionalidades assim de destaque, eu diria assim, que principalmente essa parte da gestão do catálogo de produtos, né? A própria gestão proativa disso, quando você tem, por exemplo, mudanças de atributos novos que você precisa preencher, então assim, um sistema que consiga não só te alertar, né, do teu cadastro que você precisa ajustar, mas também que facilite o trabalho, porque nós estamos falando de volume grande, né? Tem uma funcionalidade interessante assim que é o que a gente chama assim da prévia da do INPE, que seria assim, uma vez que você já tem a invoice e o documento de embarque, você já consegue antecipar esse processo e já consegue prever se tem alguma informação que você vai precisar complementar ou alguma informação que esteja faltando no teu cadastro, para você conseguir antecipar eventuais problemas. E como a gente falou, né,
O objetivo é você ter mais agilidade no desembaraço aduaneiro, assim, então, assim, você tem que ter a ferramenta que te ajude exatamente a atingir esse objetivo, que é onde vai estar o teu ganho operacional, o teu ganho competitivo de custo, né? Você chegar a tua mercadoria no porto, por exemplo, você conseguir sair com ela de lá o mais rápido possível. Entendi. Vamos ter bastante coisa para fazer, né? E eu acho que desculpa, o Diogo. Não, segue aí. Eu acho que também, Sérgio, a questão do governo no início vai ter uma fase de adaptação para eles conseguirem processar todo esse volume de dados, né? Que no início pode ser que eles não consigam talvez trazer essa agilidade logo de imediato, porque tem vários clientes nossos que tentaram registrar do INPE, quando foram fazer um contato na Receita e falaram assim, não faça. Estadual, então, Receita Estadual. Porque não integrou com o ICMS, com a Receita Estadual daquele estado para comprovar o recolhimento do ICMS, o banco que você fecha câmbio não lê do INPE ainda, tem uma série de coisas que estão sendo adaptadas. A cadeia ainda não está completa ainda. Mas depois, acho que assim, o compliance para o importador vai ser gigantesco, porque vai trazer muito mais segurança jurídica. O governo vai ter um controle, uma conexão das importações históricas e frequentes de cada item. Com isso, é uma coisa que a gente já viu acontecer no passado, tende a desaparecer, de você estar fazendo uma importação de um produto por 3 anos, numa fiscalização mais aprofundada daquele item, o fiscal interpreta que você classificou errado, deveria ser outro NCM, a tributação é maior, e ele resolve te fiscalizar os últimos 3 anos e te exigir o recolhimento da diferença do que teoricamente você recolheu errado numa classificação equivocada do passado. Muitas vezes também empresas que importam por mais de um recinto alfandegário, que tem as equipes que têm uma certa discricionalidade para tomar decisão em alguns tópicos, tende a dar uma fechada, não vai acabar obviamente, porque faz parte da atividade ali aduaneira, o fiscal tem que ter uma certa flexibilidade, mas tende a fechar um pouco essa janela de insegurança jurídica, que é um ponto que assombra o empresário brasileiro. Subjetividade, às vezes, de você depender da opinião só da pessoa que está lá fiscalizando tua carga. Isso aí. Mas, um dado interessante, publicado nas próprias lives do governo, quem está funcionando o banco para receber débito da do INPE, sabe? Até enquanto a gente grava esse conteúdo aqui. Itaú e Banco do Brasil, cada um com 29%. É relevante, são quase 60%, mas você tem Santander com 16%, que ainda está em produção, Citibank com 8% e, pasme, o Bradesco, que representa 17% de toda a arrecadação, ainda está em homologação. Então, ou seja, é por isso que o último quadrimestre do ano, o último trimestre do ano, foram para operações que não são triviais. Foram para operações que é justamente para eles estressarem essa base num momento de acontecimento real. Mas janeiro está logo ali. Já está aí, esse percentual vai ter que subir. Está ali. O cronograma é muito curto. É curto? Mesmo só que eles começaram em março. Sabe, em março eles começaram a falar, vai ser assim, vai ser assim. Só que, por outro lado, a gente acreditava que as Cefaz estariam todas prontas. E o que a gente está vendo, os resultados, é que eles ainda estão patinando. O PCCE é um caso desse, né? Você comentou sobre o cronograma da do INPE no nosso blog. O pessoal vai deixar aqui no link desse nosso NTTcast uma página onde você consegue acompanhar todo o cronograma da obrigatoriedade, quando cada tipo de operação é obrigatório já a do INPE, para vocês também conseguirem se atualizar aí, manter atualizado. Nessa página também nós lançamos todas as novidades que tem sobre o tema, vocês podem usar para se manter atualizado. Inclusive, todas essas lives da Receita Federal, nosso time de marketing transcreve o conteúdo, faz todo um trabalho de qualificação desse dado, interpretando, ajudando na interpretação, para ficar mais fácil para vocês. Se quiser perguntar, pode? Pode. Exatamente. Inclusive, com relação a esse nosso episódio aqui, se não, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, no QR Code que está na tela, o pessoal pode entrar em contato conosco, que a gente volta, e retorna com essa informação. Assim, Carlos, pensando em eficiência e competitividade, o que a do INPE vai trazer
né, para o fluxo de comércio exterior? A do INPE foi, pela primeira vez que eu conheço, o primeiro momento em que os órgãos anuentes sentam ao lado das empresas e dizem, vamos construir isso juntos. Primeiro processo, então, redesenhar tudo o que estava sendo feito. Eles sabiam que precisavam implementar a tecnologia, mas eles sabiam que precisava enxugar essas etapas. Isso não trouxe redução do controle, mas trouxe uma redução da informação duplicada que você dá. Eu já falei aqui nesse nosso bate-papo que os órgãos anuentes não recebiam dados da declaração de importação. Então, eles tinham que colocar produtos sobre anuência para ter acesso a esses dados. Então, a gente já está vendo um enxugamento e o conceito de single window, a janela única no portal único, já é toda essa realidade. Segundo informações do próprio governo, através de um estudo oficial que tem, 97% das operações no Brasil são liberadas automaticamente. E isso tende a aumentar, porque o governo quer fazer esse processo através de gerenciamento de risco. Ou antes, como já tem hoje, a carga chegou e ela já está bloqueada. Por quê? Então, fiscalização. Ela passa em scanner, ela tem análise documental, você tem uma série de coisas antes mesmo de você registrar a declaração de importação, ela já está sendo fiscalizada. Eles já sabem a quem destinar energia, esforço, recurso humano e financeiro para fazer a fiscalização. Só que vai exigir desse importador que ele dê o máximo de informações necessárias. Então a gente está batendo muito nessa tecla do catálogo de produtos, para quê? Que é para você munir o Estado como um todo de todas as informações sobre o seu produto. E ali ele vai decidir, como o Claudenir falou aqui, qual é o tamanho da régua de fiscalização que ele precisa aplicar. Operações triviais, sempre repetitivas, que não oferecem nenhum risco, vai ser desembaraçada antes mesmo da carga chegar. Entendi. Que é o que eles chamam de desembaraço sobre água ou desembaraço sobre ar. Essa operação vai ser o máximo da eficiência. Então, para o lado do importador, ele tem uma tecnologia atual, conectada com a própria ferramenta dele, que hoje não é tão completa, vai ser tão completa, e a partir dos dados que ele processar, ele já oferece isso a todos os envolvidos. Sem dúvida, isso vai trazer o quê? Aumento de produtividade, redução de custo. Só que discutir isso agora, às vezes, é intangível na cabeça do cliente, porque ele fala, não estou vendo isso acontecer, mas é um processo. Então, a gente está falando ali em alguns poucos anos para a gente não estar discutindo mais isso. Como aconteceu com o CCT, que em 2023 se implementou, a gente vinha de um processo, o Mantra, ele custava quase 3 milhões de reais por mês para se manter um sistema que não tinha tecnologia alguma. Você não sabia quem lançava os dados, só a companhia aérea podia fazer. Hoje no CCT é tudo altamente controlado, todos os envolvidos têm acesso àquela informação no instalar do dedo. Trouxe mais obrigação para a companhia aérea, para o agente de carga? Trouxe. Mas isso é uma informação que ele joga diretamente da ferramenta dele. Então eu não vejo pontos negativos, assim, eu não vejo a necessidade de se manter a ferramenta que se tem hoje. Ela está ultrapassada, a gente tem que efetivamente partir para esse novo modelo. Entendi. Interessante, hein? E Claudenir, assim, passada essa fase, né, de adaptação da do INPE, fala um pouquinho para nós assim sobre o roadmap do Guepardo Global Trade, como que o que está sendo já idealizado para garantir, né, o Guepardo Global Trade como a solução número 1, né, nesse cenário de Comex. O nosso roadmap ele envolve desde o uso de IA para a parte de catálogo de produtos, para predições das questões logísticas da do INPE que estão sendo trabalhadas, até coisas mais triviais, como, por exemplo, nós temos clientes com perfis diversos, alguns que nossa solução tem que garantir a geração e a transmissão da do INPE, alguns ele tem que fazer isso com o acesso de um despachante externo, que muitas vezes não é o único despachante, ele tem mais de um despachante credenciado, então eu tenho que garantir que cada um confira só o que é da sua respectiva competência. Eu tenho que também garantir que eu importe essa do INPE para fazer toda a parte de nota, câmbio e uma série de controles. Isso já está pronto, inclusive arremesso, retorno, catálogo, LPCO, a gente já está com isso pronto.
Porém, as melhorias em cima disso. Para uma delas, por exemplo, que está sendo desenvolvido, é o extrato da do INPE, porque na DI, dentro do Syscomex, você tinha um local que ele gerava um PDF, que é o extrato oficial da DI. A do INPE não tem isso. A Receita jogou para as empresas de software, acho que foi na segunda live, que ela não ia. Depois sinalizou que talvez voltaria atrás no futuro, mas cobre do seu fornecedor de software que ele faça um relatório em PDF. Tem lugar nenhum dizendo que vai ter. Mas eles insinuaram que talvez teria um dia, né? Mas procure seu fornecedor de software. Então a gente também já está trabalhando. Existe também uma questão muito forte com alguns dos nossos clientes, como o mercado já sabe, já é informação pública, e nós somos líderes dentro do segmento das trading companies. E muitos dos nossos clientes que são importadores fazem importações próprias e também importações usando as trading companies. Então nós temos que garantir que o nosso produto atenda os dois lados, uma integração entre o próprio produto, entre o próprio GEPAR do GTM dos dois clientes nossos, sincronizando as informações do INPE e principalmente de catálogo de produtos. Como existe a gestão de risco, a Receita precisa entender que esse celular que está sendo importado por uma trading para mim importador, e quando eu importo com a outra trade, porque eu posso operar com 2 trades, 3, 4, é o mesmo item, sendo que lá no catálogo não tem uma conexão. Então eu preciso ter uma tecnologia que consiga sincronizar toda essa base de dados e garantir para o nosso cliente um compliance muito forte. Então isso tudo está sendo trabalhado, está no nosso roadmap também, né? Nosso time lá com Késio, Demetrios, apoio do Sérgio aí que nos coordena e nos direciona nessa jornada. Então, muita coisa de inteligência artificial sendo estudada, sendo pesquisada. É uma pegada forte nossa na NTT. Temos times para isso. Então, o nosso roadmap está literalmente em garantir um produto que continue sempre inovador aí, sempre atendendo esse mercado premium aí, SAP ou outros RPs de grande porte. Principalmente no mercado SAP, onde é o nosso principal cliente, né? Sim. Eu acho que o foco também vale salientar, assim, né, o volume de informações que o processo de importação gera, e a gente está falando aqui mais de importação, mas assim, a gente também tem os módulos para exportação, e em alguns cenários eles se conversam também, porque você pode ter as duas operações dentro da tua empresa, mas é um processo que gera assim, um volume de informações muito grande, muito rico, assim, para tomada de decisão, né? Então também é uma demanda que a gente vê muito forte assim, nos clientes de ter isso assim, de forma assertiva e consolidada para que eles possam ter assim, visibilidade do processo, né? Porque você precisa tanto a ferramenta apoiar a pessoa, digamos, o time operacional do comércio exterior das empresas, mas também o gestor, que também quer ter seus relatórios sobre visibilidade, saber onde que os processos estão parados, né? Então isso é uma coisa que a gente também investe bastante, assim, é na parte assim de analytics, de relatórios, assim, exatamente para a gente, já que a gente gera e controla todo esse nível de informação, né? A gente até falou um pouco aqui do período de transição, né? Inclusive, vamos ter DI e do INPE ao mesmo tempo, então assim, precisamos apresentar isso de forma que seja consistente, porque não tem uma mais importante do que a outra, assim, cada processo de importação do importador ou da trading, ele precisa né, ter essa visibilidade em cima disso, então também é um ponto que a gente investe muito, assim, nessa frente. Sim, e assim, para essas empresas que estão agora, né, na iminência e aquelas que ainda nem, né, elas precisam se adaptar imediatamente. O que você acha, assim, Sérgio? Qual que seria, né, das funcionalidades, enfim, tem algum outro ponto também que você acha que a gente pudesse dizer para os clientes com relação a isso? Eu acho que, bom, um pouco, né, do que o Cláudio falou ali dos clientes SAP, obviamente a integração com o RP, esse é um ponto crucial, porque, né, é onde a informação muitas vezes nasce, então, né, você tem que ter uma integração robusta, a gente está falando de volumes muito grandes, assim, então você não consegue operar manualmente nesse tipo de volume de informações, né? A integração entre o que nós temos num RP que a gente chama de dado mestre, de material com um catálogo de produtos num nível de detalhe muito maior, né? Então esses módulos de gestão do catálogo de produtos, assim, eu acho que é um diferencial muito grande da ferramenta. É um pouco do que o
comentei há pouco ali sobre o que a gente chama de prévia da DWIMP, de poder antecipar processos ali e antecipar possíveis problemas, falta de informações, para você gerar toda a parte de cálculo de tributos, que a gente falou aqui também, que a ferramenta tem que fazer, porque inclusive em alguns, né, não vai ter integração com todas com a Cefaz, etc. Então a gente precisa calcular os tributos, precisa gerar o XML da nota, precisa emitir essa nota, né? Então a gente sabe também, informações de importação refletem lá nos SPEDs também, então você tem que ter essa amarração muito bem feita, e é um ponto onde a gente consegue ajudar os clientes de ponta a ponta, né? Desde o processo de importação, o processo de entrada da nota, a automação dessa entrada no teu estoque, e como que isso se reflete no SPED, por exemplo. Então a gente consegue oferecer aos clientes uma suíte completa, assim, de ponta a ponta para gerenciar esses processos. Entendi. Show de bola. Carlos, a pergunta matadora. Dá tempo ainda? Dá tempo. Dá tempo, é claro que tem um componente de quantos itens você tem, quanto de tempo você e a sua equipe, a empresa vai destinar. Efetivamente, esse não pode ser um processo para se cumprir uma tabela, uma regra, porque ele vai ser perpétuo e a empresa precisa ter um projeto para isso. Projeto no sentido de que, olha, isso era algo que ficava externo à empresa e eu recebia o XML, em alguns casos recebia a nota, dava entrada aqui e cuidava daqui para fora, daqui para dentro. Agora não, agora lá no nascedouro eu preciso acompanhar. Muitas vezes eu tenho que reunir inúmeras pessoas para se discutir uma descrição, para se chegar a um atributo. Se a gente multiplicar isso por 300 mil, você vai ver o tamanho do processo. O que a gente tem acompanhado lá no cenário que eu participo é que as empresas estão entre 500 e 1.000 itens nessa primeira fase. Por quê? Porque também não adianta você ter 10.000 SKUs na sua base. Será que nos próximos 6 meses você vai importar esses 10.000 itens? Então essa é uma análise que tem que ser feita. Qual é o mapa de calor do seu processo? O que eu mais fiz e o que eu vou importar? Trabalha esses e vem fazendo depois continuamente. Se você trabalhar nesses pequenos módulos para gerar o catálogo de produtos com a informação mais detalhada possível, aí não vai ter problema. Agora, não acredite que esse prazo vai mudar. Não acredito que vai mudar, não. Vai ser cumprido. Sim. E não deixar para fazer tudo de uma vez, também na última hora, exatamente. Né? Fazer capacitar time, não é só software, né? Não é só software. Ferramenta. Você tem que ter o seu time capacitado, dialogar com o seu despachante. Se você usa alguma trade ou você faz sozinho, não sei, via trade, dialogar com a sua trade. É só virar uma chave, né? Porque a trade, se você importa via trade na modalidade contra e ordem encomenda, o catálogo é registrado pela trade. Então, se você tem um catálogo, você tem que replicar o seu catálogo no catálogo da trade. Os desafios vão se multiplicando. É importante. E a trade, cara, a gente não foi o nosso foco da conversa, mas a trade está num limbo em algumas situações que o produto não é dela, ela depende de alguém que está fora do seu escopo, mas o catálogo de produtos tem que ser feito por ela. Então ela depende de uma informação que não está dentro do círculo dela, porque que a gente conversou aqui, assim, senta todas as suas equipes, o seu despachante, trata isso como prioridade e você vai entregar. Mas e a trade falando isso para o meu cliente? Cadê essa informação? E esse cliente, esse adquirente, por exemplo, ele é alguém que foca no comercial. Ele até tem o fornecedor lá fora, ele tem essa informação, então, a depender de qual segmento você atua, isso pode aumentar a complexidade, mas ainda assim dá para fazer. A gente ainda tem uns 4 meses para começar o play de verdade. Dá para fazer, agora não deixa lá para... Desde que comece agora, né? Desde que comece agora, não deixa lá na penúltima semana. Sim, mas aí eu tenho eu vou pegar um gancho na pergunta do Diogo. Tudo bem, mas eu começo agora 1º de outubro. Eu faço drawback. E aí, dá tempo? Esse vai ter que virar algumas noites. Porque daqui a algumas semanas, quando você estiver nos vendo ou ouvindo, daqui a algumas semanas. Esse tem um grande trabalho. Esse já devia estar pronto. Porque o cadastro vai ser o mesmo.
Não tem lá no cadastro o tipo de operação que você vai fazer drawback, recoff, repetro. Só tem lá importação e exportação. E o Sérgio tocou num assunto muito interessante. A gente está conversando sobre importação, exportação, mas o catálogo do produto já tem uma chavinha de exportação. Então, nada é à toa, tá lá. Nada está à toa. Esse catálogo vai ser aproveitado para exportação também. Aí é outra conversa que você tem que ter. Show de bola. Claudenir, Carlos, Sérgio, obrigado aí Obrigado. pelas valiosas informações. E a você também que acompanhou conosco aqui até agora. E eu convido você a conhecer as nossas soluções, as soluções do Guepardo, da NTT Data. E fica de olho no próximo NTT Cast. Um abraço.